Olá a todos e todas. Inicialmente gostaria de agradecer a atenção de todos vocês nessa apresentação intitulada Estado Atual do Conhecimento dos Servos Voadores Colombianos, primeiros passos para o melhor entendimento dos Lucani dos Andes do Norte, a qual foi desenvolvida com a participação de Julián Clavijo, Cristóbal Ríos Málaver, Jennifer Girón e quem les fala, Juan Sebastián Cáceres. Para começar, gostaria de compartilhar com vocês algumas informações gerais da família Lucanidae. Inicialmente temos que esta família está constituída por um grande número de espécies carismáticas, as quais ao longo da história têm chamado o interesse do público científico e não científico. Atualmente são reconhecidas 1.500 espécies classificadas em 115 gêneros, as quais a grande maioria apresenta uma morfologia bastante chamativa, principalmente presente nos machos. Ao mesmo tempo, temos que das relações ecológicas com maiores registros e a associação que existe entre os indivíduos imaturos e adultos com a maneira de composição. Uma das problemáticas que temos na atualidade, que podemos destacar pelo menos nas coleções latino-americanas, é a baixa representação desses indivíduos, o qual tem limitado os estudos, pelo qual isso tem alimentado a manutenção de lacunas na sistemática e na ecologia do grupo. Lucani encontra-se na superfamília Scarabioidea e as filogenias construídas nos últimos anos apontam que o ponto de origem ou de diversificação de Lucanidae se deu no Jurássico Superior ao redor de 163 a 145 milhões de anos. Como características da morfologia externa, destacamos o forte dimorfismo sexual, principalmente caracterizado pelo forte desenvolvimento das mandíbulas dos machos, em comparação à redução dessa mesma estrutura nas fêmeas. Temos outras características, como algumas mudanças nas antenas, e também é possível ver algumas diferenças na superfície dos corpos. Na família é possível encontrar espécies com antenas não geniculadas e geniculadas, sendo a principal característica das antenas a presença de escapos fortemente alongados. No caso das genitálias masculinas, temos como característica principal a presença de um saco interno permanentemente vertido em um grande número de espécies. Para destacar aqui algumas fontes de informação para o estudo dos lucanidae da América do Sul, temos que talvez a principal fonte de informação é o catálogo virtual que foi publicado em 2017 por M.J. Paulsen dos Estados Unidos, no qual podemos encontrar não unicamente a lista de espécies e gêneros para a região neotropical, como algumas listas e links para diferentes fontes bibliográficas ao mesmo tempo. É possível encontrar fotografias para um grande número de espécies, junto com uma informação de distribuição. Destacando aqui que a última atualização do catálogo foi feita em 2019. Tendo em conta o acesso à informação para o estudo da família, resolvimos fazer um exercício bastante simples de búsqueda na base de dados de Scopus, como o intuito de acompanhar a produção bibliográfica em relação à família dos últimos 30 anos. E encontramos que os principais autores que têm aportado nos últimos anos são o professor Pascoal Coelho Grossi, professor associado da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na cidade de Recife, no Brasil, e em segundo lugar o M.J. Paulsen. Temos assim que como os principais países produtores de material bibliográfico para a família são Brasil, Chile e Estados Unidos. Extendendo um pouco mais o exercício da búsqueda bibliográfica dos últimos 30 anos, encontramos uma problemática que consideramos também está presente em muitos outros grupos de coleóptera, e é a dificuldade para encontrar descrições originais nas bases de dados. Com isto, não fazemos referência às descrições mais antigas, as quais podemos encontrar em bases de dados como Heritage Library. Queremos destacar, nesse caso específico, a dificuldade de encontrar trabalhos mais recentes, já que nos últimos 30 anos temos conhecimento da descrição de novas espécies, as quais
não estão presentes nas bases de dados. Isso pode ter a ver muito com a forte influência do público não científico e a informação que se encontra nas coleções particulares, especialmente para o caso da família Lucânide. E é por isso que as descrições recentes e trabalhos taxonômicos desenvolvidos para a família, pelo menos para a América do Sul, estão publicados em revistas não indexadas. Assim, estendendo um pouco este exercício, temos alguns autores como o Giovanni Onore e o Luca Bartolozzi, fizeram grandes aportes para o conhecimento dos Lucani do Equador nos últimos anos, não tem as suas publicações disponíveis nessas bases de dados. E também é o caso do Patrick Arnau e do Bowmans, que tem um grande número de publicações, pelo menos nos primeiros 10 anos desse século, destacando que os trabalhos deles estão publicados em revistas não indexadas e que, além disso, eles não pertencem, não têm uma formação científica, como é o caso do Honor e do Bartolozzi. Mas, fazendo assim um exercício simples e superficial, temos que pelo menos 84 publicações dos últimos 30 anos estão perdidas ou não é possível achar elas nas bases de dados. E isso, além da dificuldade para o acesso ao material nas coleções e encontrar essas espécies na natureza, limita bastante os estudos de Lucania da América do Sul. Assim, entrando agora para o estudo da biodiversidade dos Lucania da América do Sul, temos que o país com maior número de gêneros descritos é o Brasil, com 14, seguido por Peru, por Argentina e por Chile. Destacando aqui que o único pesquisador latino-americano que tem aportado recentemente para essas descrições é o professor Pascoal Coelho Grossi. Assim, temos que, em relação ao número de espécies descritas, temos, em primeiro lugar, o Brasil, seguido pelo Peru e, finalmente, o Chile. Para o caso dos demais países, pelo menos dos Andes tropicais, o número de ocorrências de espécies é mais ou menos similar. Assim, chegamos a Colômbia, que é um dos países do norte dos Andes tropicais, localizados só um pouquinho antes do extremo norte, no qual se encontra Venezuela, destacando ese como uno de los países que recebe onde se encontra um dos hotspots de biodiversidade mais importantes do mundo. Isto devido à configuração especial que tem a Cordilheira dos Andes nesse ponto, o qual se caracteriza pela divisão da cordilheira em três. Isso tem produzido a origem de diversos hábitats que tem produzido que Colômbia seja reconhecido como um país megadiverso. E apesar desse conhecimento, sabendo que Colômbia é um país com grande biodiversidade, existem poucos estudos em relação a isto e principalmente poucos estudos em relação à diversidade de insetos de nosso país. Como resposta a essa problemática, em 2020 surgiu o Grupo de Coleóptera de Colômbia, que, como um dos objetivos iniciais ou objetivos principais, propôs a construção dos listados de espécies de Coleóptera na Colômbia, para fazer essas informações disponíveis nas plataformas digitais, onde podem se encontrar informação sobre a biodiversidade colombiana e também alimentando as bases de dados de biodiversidade mundial. Assim, para esse ano, em janeiro, o grupo tem concluído que temos 44 famílias de Coleóptera na Colômbia, as quais estão representadas por 2.071 espécies, destacando que no ano passado conseguimos publicar pela primeira vez o listado de espécies de Lucania para o país e que nesse momento ainda estão sendo desenvolvidos trabalhos para ter esse conhecimento da biodiversidade de Coleóptera da Colômbia. Com esses listados, temos desenvolvido aos poucos alguns trabalhos que esperamos publicar nos próximos meses, mas destacando aqui que agora temos alguns números para compartilhar. Principalmente temos aqui que, em comparação aos demais países das Américas, Colômbia tem um baixo número em relação
aos outros, tendo unicamente a ocorrência de 5 gêneros e 19 espécies reconhecidas atualmente, um número bastante baixo para um país megadiverso como é Colômbia. Destacamos así que esas especies están clasificadas en dos subfamilias, primero Cindecine con dos especies para el género Psilodon y cuatro géneros para la subfamilia Lucaninea, cual es la subfamilia de Lucanidae más diversificada, destacando aquí la especie Gognathus do Lima, que es la especie más recientemente descrita para la subfamilia y para el país. Finalmente destacamos o gênero Sphenognathus, que é o gênero mais diverso do país, com a ocorrência de 12 espécies, sendo Sphenognathus feishameli a espécie com maior número de ocorrências registradas para o país. Apesar disso, temos pouco conhecimento da ecologia, da distribuição no geral e também existem muitas dúvidas em relação à classificação das mesmas. Destacamos aqui, pela primeira vez, um mapa de distribuição que inclui quase todos os gêneros registrados para o país, destacando aqui que todos os pontos de distribuição estão encontram-se distribuídos ao longo das cordilheiras dos Andes, seja oriental a central a ocidental, e todos estão restritos a ecossistemas elevados entre os 1.300 e 3.300 metros acima do nível do mar. Destacando aqui as espécies Sonorelucanus e Egognathus lutneri, as quais foram originalmente descritas para a Colômbia, mas que até hoje não é conhecida a localidade tipo e nunca mais foram coletados, pelo menos pelo público científico. Então, até hoje não temos certeza de que realmente essas espécies tenham ocorrência na Colômbia. E baseados nesses dados de distribuição, podemos concluir que as espécies de Lucania na Colômbia estão associadas às florestas andinas e autoandinas de alto valor de conservação, como é o caso dos páramos, os quais são ecossistemas caracterizados principalmente por ser as fontes hídricas ao longo dos Andes. Tendo em conta a distribuição dessas espécies, destacamos que Lucânide é uma espécie de alto valor de conservação e devido à sua distribuição ao longo de um dos principais hotspots de biodiversidade do mundo, a família deveria ser considerada como uma das prioridades para a conservação. Apesar disto, temos uma grande problemática para o desenvolvimento de políticas de conservação, já que temos pouco conhecimento da biologia básica, da sistemática e da ecologia dos grupos. Ao mesmo tempo, temos grande dificuldade para o acesso de material tipo para tentar oferecer melhores sistemas de classificação e certeza das mesmas, e também temos uma grande dificuldade para o estudo do material que está depositado em coleções particulares, o qual realmente limita o desenvolvimento científico ao redor desta família. Paralelo a esto, tenemos a grande problemática que, debido a morfología llamativa de esas especies, son besouros que são alvo do tráfico ilegal e o qual não é monitorado. Assim, definimos por fim alguns desafios. O principal realmente é o desenvolvimento de projetos que procurem fazer amostragens dirigidas especificamente para a família, focados em ecossistemas de altitude e tendo em conta a relação da madeira em decomposição. Ao mesmo tempo, uma problemática que não aplica unicamente para a Colômbia, mas todos os nossos países, é a formação de mais taxônomos e, ao mesmo tempo, esperamos que seja possível, com o passar dos anos, ter um maior acesso ao estudo e também à repatriação do material tipo das coleções, principalmente da Europa, para facilitar os estudos taxonômicos das espécies descritas para a nossa região. Assim, esperamos também que, com a definição de como o avanço dos estudos na sistemática dos grupos, podamos, aos poucos, desenvolver estudos populacionais para propor políticas de manejo de conservação da família e, ao mesmo tempo, seja possível fazer um monitoramento mais forte sobre o tráfico ilegal desses espécimes. Para isto, precisamos de cooperação internacional, não só em termos de conservação, mas também para o desenvolvimento da ciência, chamando principalmente a atenção que
ao longo dos Andes tropicais, o único conhecimento que temos forte está localizado no Peru e no Equador, e países como Bolívia no sul e Colômbia e Venezuela, que representam o extremo norte dos Andes tropicais, têm grandes ausências do conhecimento, e é fundamental estudar esses grupos para ter uma melhor ideia da história evolutiva desses grupos ao longo da Cordilheira dos Andes. Por fim, agradecemos o espaço oferecido pelo segundo encontro de Coleóptera. Também agradecemos a atenção de todos vocês, oferecendo aqui nossas informações de contato para o que vocês precisarem no futuro. Muito obrigado.